Primeiro, agradecer a cada um de vocês, agradecer a cada veículo de imprensa. Acho que esse momento é um momento marcante que traz a consolidação, mais uma vez, da nossa candidatura a prefeito da nossa cidade. Um desafio que supera as expectativas por tudo que a gente vem vivenciando. A nossa convenção realmente trouxe essa gama de personagens, lideranças aqui da cidade, que pôde trazer, acima de tudo, uma força para a gente resgatar a dignidade aqui do nosso município. Uma aliança de mais de 12 partidos, 220 candidatos, e a gente vê isso com muito orgulho, que vê a sinergia, vê o rumo que a cidade vem tomando, um rumo de prosperidade, de esperança acima de tudo, porque as pessoas estão engajadas nesse contexto. E o reflexo dessa convenção, nessa última segunda-feira, mostrou muito a energia, a vitalidade, a presença do nosso presidente nacional, Baleia Rossi, pôde reforçar ainda mais o nosso compromisso com a legenda, nosso compromisso, acima de tudo, com o MDB, que através de uma campanha forte na capital de São Paulo, através do prefeito Ricardo Nunes, traz também toda uma força em relação à nossa região também do ABC, onde a gente também coloca aqui um protagonismo de trazer o MDB nas primeiras trincheiras, onde a gente quer fazer essa diferença também aqui na região. Hoje também uma data marcante, onde a gente, através do nosso compromisso já há tempos, nos colocamos bem a representar as questões principalmente da família, os princípios éticos, os princípios morais, tudo onde a gente ressalta de importante dentro da nossa visão como cidade, como família, a defesa principalmente da família, do povo cristão, onde a gente sabe que essa vertente sempre teve muito bem enraizado as questões importantes para que a gente pudesse ressaltar aqui na cidade. Há mais ou menos 3 meses atrás, se eu não me engano, desculpa, foi dia 14 de junho, nós podemos registrar no cartório, depois de alguns encontros com lideranças religiosas aqui da nossa cidade de Diadema, alguns pontos em comuns, pontos de aliança, pontos onde a gente pôde encontrar denominadores para que a gente pudesse ter essa pauta muito bem enraizada na nossa cidade. Foram 15 pontos de aliança através do Manifesto Cristão, onde a gente teve essa oportunidade de fazer esse registro. E esse registro traz bem esse compromisso, não só com a cidade, não só com as pessoas de bem, não só com a família, mas principalmente com o povo cristão, através dessa aliança. E até em motivo dessa aliança, desse manifesto cristão, que a gente teve essa inserção, essa preocupação de escutar as mais importantes lideranças aqui religiosas da cidade, a gente pôde ter essa convicção de encontrar um ponto de equilíbrio dentro da nossa candidatura. Um ponto de equilíbrio não só no que cerne aos princípios da família, não só aos princípios éticos, não só aos princípios morais que a gente tanto ressalta, mas principalmente a força da mulher. A força da mulher do trabalho, da mulher guerreira, da mulher que é uma base familiar acima de tudo. E a gente, através desse compromisso, encontrou no nome da Andréia Fontes, toda essa convergência de ideias, não só por esses compromissos,
mas também pela causa que ela levanta, né, em relação às crianças. Ela é conselheira tutelar por 2 mandatos, ela fez um trabalho e faz um trabalho incrível, né, não só na área social, mas principalmente em toda a questão da defesa das crianças e adolescentes aqui do município. Encontrar num único só nome que tenha essa convergência nos princípios da família, nos princípios cristãos, nos princípios de uma mulher, nos princípios da base estruturante da família e também consolidar uma única só direção no que fala sobre a respeito das crianças e adolescentes, na defesa disso, faz com que a gente tenha esse ponto de equilíbrio no nome da Andréia, onde o contraponto, né, nosso complemento numa candidatura, né, onde nós sempre colocamos o bem, né, num desafio, num protagonismo, onde a verdade, onde a justiça ela possa ser ressaltada, e o nome da Andréia vem a complementar justamente todas essas questões tão importantes para a nossa candidatura. Então, queria aqui comunicar para cada um de vocês, toda a imprensa, todos os amigos que nos escutam, essa decisão do grupo, né, que através de uma interlocução e de vastas reuniões juntos com os partidos aliados, juntos com nossa militância, encontraram também no nome da Andréia um nome de consenso para que a gente pudesse reunir todas essas questões tão importantes e os desafios de resgatar a dignidade da nossa cidade, de sempre promover uma única só direção, uma saúde humanizada aqui no nosso município, de sempre colocar uma segurança onde a gente possa ir e vir com tranquilidade, mas acima de tudo a gente ter uma educação voltada para o futuro dos nossos jovens, onde a Andréia, como 2 vezes conselheira tutelar, enfim, depois a Poli passar, né, maiores informações do currículo, mas ter um orgulho muito grande de hoje ter a Andréia, né, ao nosso lado, podendo ser uma vice que represente de fato, né, tudo aquilo que a gente acredita na cidade de Diadema, tudo aquilo que a gente acredita na cidade de Diadema, para a gente poder fazer um bom trabalho focado no respeito das pessoas. Então, Andréia, agradeço, né, muito pela parceria, agradeço muito, né, todos esses anos onde a gente pôde ter esse trabalho em comum na mesma direção. Você que desde 2020 vem colocando acima de tudo o respeito por nossa pessoa, tem a mesma direção que nós, tem os mesmos ideais, defende, né, assim como nós, uma cidade tão rica logisticamente, tão privilegiada e tão abençoada como Diadema, e ter uma parceira como você, né, nos abençoa ainda mais nessa trajetória, nessa jornada, aqui nessa eleição, que a gente sabe que não vai ser uma eleição fácil, mas é uma eleição da verdade, é uma eleição da justiça, é uma eleição entre o bem e o mal, onde muitas mentiras foram disseminadas aqui, infelizmente, na nossa cidade de Diadema, e essas mentiras, elas vão cair por terra, porque a gente tem Deus à frente de todos os nossos ideais, todos os nossos propósitos, e tenho certeza que Deus estará caminhando à nossa frente, nos iluminando os nossos caminhos, iluminando o caminho de cada cidadão aqui da nossa cidade, para que a gente possa fazer o melhor pela nossa cidade de Diadema. Mais uma vez, junto com você, Andréia, reafirmar o nosso compromisso, né? É um compromisso de luta, de muito trabalho, que a gente pegue essa gestão, onde infelizmente erraram muito e destruíram muito a nossa cidade, desde questões tão importantes, né, como a estrutura da nossa cidade,
Nós somos a única cidade do Brasil que infelizmente não tem mais um paço municipal. Nós não temos mais a nossa dignidade. Nós não temos mais sequer um propósito. E hoje a gente reconstrui essa cidade, desde o seu alicerce até as finanças da nossa cidade. Mais de R$1 bilhão em dívida da nossa cidade, né? O IPRED sendo saqueado, infelizmente, sabe, com mais de 360 milhões, sabe, de quebra, né, dos cofres públicos, dos servidores. A gente vê dívidas e mais dívidas de cada fornecedor que hoje, infelizmente, sofre para fornecer os insumos básicos aqui para a nossa cidade de Diadema. Mirabolantes ideias, sabe, sem fundamento nenhum acontecem na nossa cidade, sabe, desde de construções faraônicas, desde de construções de hospitais que sequer tem licitação, que sequer tem hoje um projeto básico, não teve audiência pública, não teve licença ambiental, não teve nada. Nós aqui reafirmamos nosso compromisso com a saúde do município, com a saúde feita por pessoas que querem realmente médicos, medicamentos, exames, cirurgias, porque hoje o nosso maior desafio é restabelecer essa ordem para o nosso município, né, de Diadema, os nossos moradores da nossa cidade de Diadema, reconstruir essa segurança da nossa cidade que bate recorde em cima de recorde de insegurança no nosso município. São furtos e mais furtos, ranqueando e liderando o ranking, né, de furtos e roubos de celulares aqui da nossa região, onde o trabalhador hoje não tem a menor segurança de sair das suas casas e ir, né, para o seu ganha-pão sem ter esse caminho digno. E hoje tem, acima de tudo, o seu compromisso como mãe, como trabalhadora, como guerreira, como cristã, né, podendo pontuar, acima de tudo, essa defesa na educação, essa defesa das crianças hoje do nosso município que querem de fato, sabe, uma luta, querem uma creche para os seus filhos, querem uma educação de qualidade, querem pontuar, sabe, acima de tudo, um compromisso com o futuro. E eu tenho certeza, Andréia, que você é a pessoa certa que poderá estar ao meu lado e vai estar ao meu lado durante os próximos 4 anos, lutando todos os dias para que a gente possa fazer essa grande força-tarefa de reconstruir um município tão nobre e tão abençoado quanto a cidade de Diadema. Então, quero agradecer mais uma vez, Andréia, por você ter aceitado esse nosso desafio, ter aceitado esse nosso convite, esse chamado, que é um chamado de Deus, é uma missão onde a gente tem de percorrer os 4 cantos da nossa cidade, sabe, levando as nossas propostas, levando as nossas intenções com a nossa cidade de Diadema, e tenho muita fé que você, né, é essa pessoa que eu tenho muito carinho de ter escolhido com convicção, né, não só pela sua história, mas pela sua personalidade, que eu tenho muita fé que a gente vai resgatar a dignidade na nossa cidade. Então, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E, Poli, não sei agora, passa aqui, às vezes, para André. Boa tarde a todos. Na verdade, gratidão é a palavra, né? Gratidão a Deus por estar aqui nesse momento tão importante, poder fazer parte junto com o Taca desse momento tão importante para a cidade de Diadema. Taca, o meu coração está muito feliz quando você me chamou, me convidou para fazer parte desse seu mandato, futuro mandato, eu creio. Meu coração, ele se alegrou, porque eu acredito na sua pessoa. Desde que eu te conheci, eu creio que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E a primeira vez que a gente se conheceu lá no escritório, lá na Prudente Moraes, na tua casa, ali eu senti que Deus estava unindo um propósito. E hoje aqui está começando a concretizar o propósito de Deus para a nossa cidade.
quando você falou aqui, a situação que está Diadema hoje, totalmente destruída, né? Diadema vem sendo sucateada há anos. Eu me criei na cidade de Diadema. Não vou falar que eu nasci em Diadema, porque Diadema já não tinha uma saúde desde 49 anos atrás. Minha mãe precisou ir a um município vizinho para ganhar os filhos, mas eu me criei em Diadema. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Diadema. E quando vejo a história e ver como está a nossa cidade, totalmente sucateada, não tem nenhum passo municipal, né? Às vezes a gente fala e parece piada, mas não tem. Diadema hoje não tem um passo municipal. Eu me lembro de Neemias. Né? Neemias, quando viu, Jerusalém estava toda destruída, mas nasceu dentro dele uma força, e é essa força que eu vejo que está nascendo em você, essa vontade, essa garra de reconstruir a nossa cidade de Diadema. Então eu estou aqui com muita alegria, muita fé no meu coração, como cristã, como evangélica. Eu acredito que Deus, ele pode dirigir pessoas assim como você para mudar uma história, para mudar uma cidade. E com muita alegria mesmo que eu estou aqui hoje, continuo levantando, né? As pessoas já perguntaram para mim, poxa, e o conselho tutelar? Quando o Taca me convidou, foi a única coisa que eu pedi: Taca, vamos lutar pelas crianças, não foi? Vamos lutar pelas crianças da nossa cidade, pelos adolescentes da nossa cidade. Nossas crianças estão toda largada, não tem uma vaga na creche, as escolas todas sucateadas, totalmente sem condição. E eu falei, Taca, vamos trazer oportunidade para esses adolescentes. Vamos trazer oportunidade para essas crianças, para essas mães que necessitam tanto de uma educação melhor para os nossos filhos. Hoje, infelizmente, as nossas crianças, ela vai na escola apenas para passar um tempo. Não existe uma educação. Né? Não tem aquela educação que os nossos filhos merecem. Oportunidade para os nossos jovens. Adolescente aprendiz, hoje na nossa cidade a gente vê muita propaganda, mas isso não existe na cidade. Não existe oportunidade para os nossos adolescentes. Como conselheira tutelar, eu pude presenciar muitas situações assim de famílias que passam por necessidades que a gente nem imagina. E tão perto da gente, tá? Diadema está sofrendo. As pessoas estão passando por uma situação de vulnerabilidade muito grande. E eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, por isso eu aceitei o seu convite e eu creio que juntos, com a Turma do Bem, todo esse time que está apoiando essa candidatura, são 220 candidatos que nós estamos aí trabalhando para que Diadema venha recuperar a dignidade, para trazer de volta oportunidade para a nossa cidade e para as famílias de Diadema. Muito obrigado mesmo, Taca, pelo convite, e o que depender de mim, eu estou totalmente à disposição para juntos a gente mudar essa história. Muito bem. Vocês querem fazer perguntas? Acho que precisa do microfone? Não. A voz está muito ruim. Bom, prazer enorme conhecê-la. Gostaria que você, André, falasse das questões das políticas públicas para as mulheres. Qual o seu pensamento sobre isso, a sua ideologia, você como mulher e representante de todas nós, e principalmente as mães, como você bem disse, hoje a preocupação com os filhos na escola, a questão da segurança e da saúde, Diadema, infelizmente, está deixado de lado. Em relação à política para as mulheres, Taca tem aí o plano de governo, né? Hoje Diadema, estava até conversando hoje na caminhada que nós fizemos. Precisamos mudar essa situação. Diadema hoje não tem um exame de mamografia. É um absurdo isso, entendeu? Não existe saúde de prevenção para a mulher na nossa cidade. Muitas das vezes aí faz aí um mutirão do Papa Nicolau. É a única coisa assim que você vê a prefeitura se mover para a saúde da mulher, para políticas para mulheres mesmo. Não existe isso. Então, a nossa saúde está totalmente abandonada. Quando você vê aí que existe mais de 700 mulheres na fila para fazer uma mamografia, ou até mais, se eu não me engano, é um absurdo. A nossa cidade está totalmente largada em questão disso. O Taca está com um projeto
do exame, né, sem demora. Então, assim, eu acredito muito que o TACA, o plano de governo do TACA, vai atender muito bem as políticas públicas voltadas para a mulher. Só complementando, eu tenho primeiro agradecer a sua pergunta. Nós somos a única candidatura aqui na cidade de Diadema onde a gente pontuou 15 importantes pilares. E nós fizemos questão de destacar nesses 15 pilares, um deles que é políticas para as mulheres. Acho que a inserção da mulher, né, como base, como alicerce, a mulher que hoje tem a sensibilidade, a mulher que hoje tem essa determinação de guiar muitas vezes a família, de ser pai e mãe, ela deve ter um protagonismo muito importante. Além dessas questões importantes relativas a creches que hoje ajudam muitas as mulheres a terem a sua independência no trabalho, falar também de algumas unidades referenciais onde a gente possa ter o horário estendido nas creches, uma demanda principalmente das mamães, onde a gente vê isso com muito cuidado e sendo acolhido dentro do nosso plano de governo. Outra questão muito importante que a gente também tende a escutar e dentro das nossas plenárias foi muito importante, foi o Centro TEA. Eu, como presidente e ex-presidente da SP Obras, tive a oportunidade de construir, de iniciar as obras do primeiro Centro TEA do Brasil, nos moldes que aí estão, com todas as vertentes, né, de laudo, desde o laudo até o acompanhamento de cada mamãe atípica. E aí a gente vê também que é uma necessidade muito grande, né, das mamães, de todas as mulheres aqui do município. Além disso, fortalecer o compromisso, de hoje 30% do nosso comissionado, da nossa futura gestão ser formado por mulheres. Então a gente vê este avanço também dando protagonismo às mulheres, a gente trazer também uma questão importante de fortalecer a Casa Beth Lobo, onde todas as mulheres vítimas, de violências, enfim, elas puderem ter esse suporte, a gente poder, acima de tudo, garantir a formação permanente para todo o quadro feminino da prefeitura, trazer também uma proteção, promover a proteção social das mulheres em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o rompimento do ciclo intergeracional de pobreza e da melhoria de condição da vida das famílias, entre essas outras propostas que são colocadas dentro desses pilares focados nas políticas para as mulheres. Taca, você disse que o pátio foi destruído, que não existe uma licitação para que seja construído um hospital no local. Caso você seja eleito, qual é a solução e o que você vai fazer com essa situação? Quero reforçar, Gi, que infelizmente há 2 semanas atrás a gente foi surpreendido e reafirmado não só pelo líder de governo, mas também pela colocação do edital da construção de um novo hospital naquele lugar, todas as denúncias que a gente havia feito, uma destruição sem o menor cabimento de um equipamento que sequer tem audiências públicas para que a gente pudesse construir um hospital naquele lugar. Então, uma total aberração administrativa. Eu acho que nesses 27 anos de experiência administrativa, como secretário de obras de Ribeirão, como ex-presidente da SP Obras, eu nunca vi uma aberração desse tamanho e uma falta de senso pelo dinheiro público, porque ali era um patrimônio da cidade.
assim como o observatório também, né, também era um patrimônio da cidade que sequer também tem outras questões para serem colocadas no local, entre outras questões. E aí a gente se depara com um problema onde Diadema é a única cidade do Brasil que hoje, infelizmente, não tem um paço municipal. Isso é vergonhoso, porque na mais longínqua cidade do interior de qualquer cidade do Brasil, se tem um paço municipal, se tem uma igreja. E a gente vê que a gente não tem isso numa cidade tão importante aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Diadema é a esquina do Brasil, é onde se escoa toda a produtividade, toda a produção, né, do grande ABC. Temos a Anchieta, temos a Imigrantes, temos o Rodanel, temos o Porto de Santos, temos o aeroporto de Congonha, mas não temos um paço municipal na promessa de se fazer um hospital. E eu quero ressaltar, Gi, que hoje, sabe, pela lamentável situação que o município de Diadema se encontra, onde não tem um pediatra para as nossas crianças, onde não tem um medicamento para os nossos pais, onde não se tem um exame, sabe, para os moradores de Diadema, onde não tem filas e filas de cirurgia. Essa lamentável situação, agora às vésperas da eleição, se traz nessas soluções mágicas, mas para mim de uma irresponsabilidade muito grande, né, de construção de hospital. Quem dera Diadema ter hospitais com médicos, com medicamentos, com uma saúde de pronto atendimento, e não esse tipo de conduta. E a gente sabe que esse descaso, né, vai ter troco em relação à população. E hoje a gente vê essa lamentável postura, né, essa lamentável situação de destruírem, e a gente tem que verificar, primeiro, toda essa questão de patrimônio, né, como que é esse patrimônio, se isso daí está protegido ou não, né, dentro das leis de patrimônio do município estadual, porque é um paço municipal. A gente tem que verificar todas as condutas junto ao Ministério Público, a gente tem que verificar todas as audiências, a gente tem que verificar todas as licenças ambientais, se são pertinentes ou não. E olha que loucura, não se tem um projeto básico, muito menos um projeto executivo dentro desse hospital. Como que se destrói algo sem sequer ter a permissão hoje, né, do Estado ou dos órgãos competentes para construir? Então a gente tem que verificar todas essas situações antes de a gente tomar um posicionamento, inclusive numa futura gestão. Mas já o nosso comprometimento, que os hospitais existentes aqui na cidade, tanto o Quarteirão da Saúde, tanto o Hospital Municipal, esses de pronto, de urgência, a gente trazer uma gestão coerente, onde a gente traga médicos, medicamentos, exames e outras parcerias para que o nosso município de Diadema e a população de Diadema, ela possa ter saúde acima de tudo. Andréia, a pergunta é para você. Você se apresentou, nutricionista, conselheira, evangélica, né? Entra e vai ao encontro aí dessas forças mais conservadoras aí que estão ao lado do TACA nessa coligação. Queria que você falasse da sua trajetória política, como é que você chegou aqui, como se chegou a seu nome. Você já foi candidata alguma vez na cidade? Eu vi que você já foi assessora parlamentar, se não me engano. Você já experimentou as urnas em algum momento? Ou se não, como o TACA chegou ao seu nome? Bom, questão da minha trajetória política, eu fui assessora parlamentar por 10 anos, né? Trabalhei como assessora aqui. E de lá para cá, a política faz parte da nossa vida, né, TACA? Então, às vezes a gente até pensa em parar e fala, não, mas é um chamado, né? É o seu ID. E eu acredito que a política, ela tem um poder transformador na vida das pessoas, na vida de uma cidade, de uma comunidade, e é isso que eu acredito. Eu
Em relação a urnas, fui candidata ao Conselho Tutelar em 2019. Não fiquei na suplência, primeira suplência, faltou 79 votos, se não me engano, mas logo em seguida eu assumi como conselheira, então eu fiquei o mandato anterior. E agora em 2023, novamente eu me candidatei ao Conselho Tutelar, fui a 4ª conselheira mais votada da cidade. Né? Quantos votos? 1.118 votos. Então, em questão de urna, foi a primeira, 2 vezes, né? Em 2019 e 2023. E você foi assessora parlamentar? Isso. Só deputada? Agora eu lembrei de onde a gente conhece. Né? Eu trabalhei com o seu Zeferino. Trabalhei com o seu Zeferino durante 10 anos. Qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Internacional da Graça de Deus. Boa tarde, tá? Boa tarde. Você tirou do discurso a questão da mulher fazer parte para colocar uma mulher do seu lado e fazer parte realmente na chapa nessa eleição. Além dela ser mulher, ela é evangélica. Qual o peso dos evangélicos nessa eleição? Importante pergunta, porque na eleição de 2020 a gente teve um cenário onde basicamente a gente teve 1/3 dos votos da cidade, foram 101 mil votos. Uma diferença muito pequena, né, do atual prefeito, 106 mil votos, também podemos aqui colocar 1/3 dos votos. 1/3 dos votos restantes de brancos, nulos e abstenções. E a gente detectou que boa parte, para falar mais exatamente, 42% dessas pessoas que votaram branco, nulos e tiveram suas abstenções, são de pessoas evangélicas. Talvez por não terem encontrado um candidato que tivesse o encontro nas suas propostas ou compromisso, né, com o povo cristão, ou, enfim, alguma questão que a gente não denota agora, mas, né, a importância de hoje a gente ter esse povo evangélico ao nosso lado, mais uma vez reforçando esse compromisso com o Manifesto Cristão, onde a gente conversou com todas as lideranças, né, religiosas, para que a gente pudesse afinizar este documento e ter este compromisso com o povo evangélico. Hoje andando pela cidade de Diadema, a gente percebe as pessoas extremamente indignadas pela questão da taxa do lixo. O que você teria para dizer para elas? Inclusive elas se sentem traídas até, né? Tanto pelas pessoas na Câmara, como também a atual gestão. O que você tem a dizer para elas com relação a isso? Infelizmente, né, essa foi mais uma das diversas outras irresponsabilidades dessa atual gestão. Eu acho que a gestão já começou com mentiras. Mentiras que, se vocês se recordam, em declarações públicas e compromissos assumidos, ele mencionou na retirada da catraca dos terminais de forma a integrar, né, o transporte municipal com o transporte intermunicipal. Já fazem 3 anos e meio e essas catracas não foram tiradas. Faço um comparativo: se essas catracas fossem crianças, essas crianças já estariam andando e falando, para ver o tamanho da urgência e irresponsabilidade deste atual prefeito. E quando a gente fala, sabe, da taxa do lixo vinculada à conta de água, é mais uma dessas questões que infelizmente assombram, né, o povo de Diadema. Hoje o povo de Diadema é uma das poucas cidades que infelizmente pagam, né, o preço disso. Uma taxa de água vinculada ao seu relógio, uma taxa de lixo vinculada ao seu relógio de água, onde as pessoas da periferia que pagam
são penalizadas por isso, porque tem 2, 3, 4, 5 relógios de água, como a gente já viu nas nossas caminhadas, e a gente vê 3, 4, 5 taxas dos lixos sendo atribuídas a essas famílias que têm muita dificuldade. Ou seja, além do aumento efetivo, né, da taxa do lixo, também um aumento considerado em relação ao consumo de água. Ou seja, quanto mais você consome a água, mais a taxa do lixo você paga. Então, são tipos, né, de condutas que as pessoas elas estão pontuando, reclamando muito. São desde o final do ano passado, a gente vem fazendo vários abaixo-assinados, manifestações nos 4 cantos da cidade, demonstrando a nossa indignação, a indignação do povo, e a gente pede, né, para que o prefeito, né, tenha essa sensibilidade de revogar ainda neste mandato, né, essa taxa tão absurda nas contas de água. Isso será realmente uma grande vitória, uma grande conquista, né, do nosso movimento do bem, mas se ele não tiver o devido juízo, nós nos comprometemos aqui a retirar essa taxa do lixo vinculada à conta de água na nossa gestão. Tá, boa tarde também, Andréia. Toda vez que se forma uma chapa e se coloca como parte da justificativa a questão religiosa, todo mundo acaba lembrando do que aconteceu em 2022 no Brasil. De algum modo, você considera que essa polarização possa se repetir dentro do cenário de Diadema ou não? Essa questão da religiosidade é um complemento ao cenário interno da cidade? Quando a gente tem um governo como da cidade de Diadema, onde não tem nenhuma entrega efetiva, a gente sempre tem um discurso de nacionalização, né, da eleição. Mas é mais por falta de competência de não ter tido entregas. Hoje, as gestões que as pessoas querem nas nossas cidades, o nosso povo quer, são gestões de realizações. Realizações na área da saúde, na área da segurança, na área da educação. E quando a gente baseia as nossas críticas no contraponto, a gente também é muito coerente na formação de um plano de governo, na formação das nossas intenções, aonde a gente quer melhorar, né, as questões da nossa cidade, os equipamentos já existentes da nossa cidade fazerem funcionar. Uma das frases que a gente sempre coloca é que a gente não quer reinventar a roda, quer fazer aquilo que a gente tem funcionar. E quando a gente traça um plano de governo construído por todos, um plano de governo onde a gente teve a oportunidade durante 3 meses, nos mais de 15 plenárias, construir isso com os nossos pré-candidatos, construir isso com os especialistas, levar esse eixo estruturante, né, do plano de governo para os 11 bairros aqui da nossa cidade. A gente traz essa coerência de querer entregas aqui para a nossa cidade de Diadema. Graças a Deus, a gente foca muito nessa questão, né, no cumprimento do plano de governo, e a gente hoje não tem padrinho e nem se espelha nem em A nem em B para que a gente possa fazer uma boa gestão. Então hoje a gente baseia e quer, né, fazer uma eleição nas entregas, nas propostas, né, para que a gente possa contribuir acima de tudo com a população de Diadema e não uma questão de nacionalização da eleição. Por favor. Taca, Andréia, boa tarde. 2 perguntas, uma para cá. Primeiro para a Andréia, que falou sobre a pauta das crianças, né, que é uma dessas questões que você vai puxar. Se já foi conversado a possibilidade de você assumir alguma pauta, alguma secretaria, no caso da eleição, né, se concretizar. E o segundo ponto para o TACA, apesar de não ter esse apadrinhamento, se a questão da capital influenciou, né, a escolha da vice por ser o mesmo formato. Se acredita qual o reflexo que isso pode acontecer aqui no município? Bom,
relação a assumir secretaria, ainda não tem nada definido. O meu posicionamento aqui com o grupo não é atrelado à secretaria, é a trabalho, né? Eu estou aqui para contribuir no que for preciso. Então, assim, aonde o TACA precisar, eu estou à disposição do grupo para melhorar a nossa cidade. Bom, eu acredito muito, né, no prefeito Ricardo Nunes. Para mim é um dos melhores gestores e é o melhor prefeito que a capital já teve. É um prefeito que é o primeiro a entrar, o último a sair. Eu tive a oportunidade durante esses 15 meses, lado a lado dele, tocar as obras, as principais obras da capital. Foram mais de 5 corredores de ônibus, mais de 3 piscinões, mais de 2 BRTs, mais de 700 escolas, mais de 270 pontes e viadutos. E a gente se espelha muito no prefeito Ricardo Nunes, não só na sua competência técnica, mas na sua moral, né? Na sua capacidade de trazer, através de uma gestão, através da sua pessoa, essa força que hoje faz com que São Paulo tenha avançado e avançado muito. Não há um ponto na cidade de São Paulo que não tenha o DNA do prefeito Ricardo Nunes. Prefeito que soube zerar as filas nas creches, soube trazer uma obra, sabe, por bairro. São mais de 1.800 obras acima de R$500 milhão hoje sendo executadas simultaneamente na cidade de São Paulo. Hoje a gente traz modernidades na gestão dele, como a faixa azul, onde se salvou vidas de muitos motociclistas na cidade, tendo compromisso com a vida, onde UPAs, né, com médicos, medicamentos foram colocadas na cidade de São Paulo, onde todos os céus da cidade foram reformados, e a gente sabe que hoje mais 15 céus estão em construção na cidade de São Paulo. A gente vê a tarifa zero aos domingos, dando esse comprometimento à família, ao ir e vir nos cultos, nas missas, né, para que o lazer das pessoas possam ser ampliados. A gente vê tantos compromissos do prefeito Ricardo Nunes, que eu acho que o eixo e a diretriz política que ele coloca, né, na tratativa que ele conduziu São Paulo, eu tenho certeza que ele é um prefeito reeleito, inclusive no primeiro turno, tem esse compromisso para a gente se balizar, né, pela admiração que eu tenho pelo prefeito Ricardo Nunes, pela conduta, né, como eu disse, não só como profissional, mas como homem acima de tudo. Então, claro que o espelho do 15 e do 22 da capital tem muito reflexo aqui também na cidade de Diadema, onde a gente tem que realmente colocar, né, no caso de São Paulo, esses invasores de terra, essas pessoas que não têm o menor respeito pelas pessoas e o patrimônio das pessoas, a gente tem que, sabe, abominar esse tipo de coisa, assim como a irresponsabilidade atual dessa gestão do PT aqui em Diadema. E se Deus quiser, em 2025 a gente terá um cenário livre, né, desse tipo de pessoas que realmente só querem e vêm para destruir a nossa cidade e nosso estado de São Paulo. Odair, ABC agora. Como trazer efetivamente essa experiência da Andréia, né, no Conselho Tutelar diretamente para o município, para a administração, né? E o senhor falou da questão da falta de dinheiro em caixa do município. A importância da articulação com o governo do estado e do governo federal. Vou começar respondendo do final para o começo. Eu acredito muito, eu tive a experiência como secretário de obras em Ribeirão Pires e também acumulando a função, né, de gestor de convênios de Ribeirão Pires, essa importância de institucionalizar a captação de recursos do município. Hoje, municípios
como Ribeirão, como todas as cidades do ABC, e Diadema não foge disso, eles têm um vínculo muito importante, né, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, para que a gente possa promover, através de programas, através de emendas, essa captação de recursos para que a gente possa fortalecer os principais programas aqui da cidade de Diadema. Então, eu acho que é fundamental para que essa relação entre o Estado, entre o governo federal, ela possa ser capitalizado apartidariamente a partir do momento da gestão para o povo. E a gente sabe a importância disso. E é claro, toda a experiência que a Andrea coloca aqui para nós, como 2 vezes conselheira tutelar, com uma vasta experiência na área social, é importante, né, para que a gente tenha também esse olhar atento a todas essas questões que a gente sabe que a sensibilidade da mulher, que a sensibilidade como mãe, ela pode trazer, né, para uma gestão que a gente tem esse olhar cuidadoso com as pessoas. Você citou durante o seu discurso que essa eleição será uma luta entre o bem contra o mal. E a Andrea também, no discurso dela, fez referência a um chamamento de Deus. Eu gostaria de saber se o discurso, se esse aspecto religioso vai estar presente na campanha de vocês e se ele vai ser usado como instrumento, como argumento de busca de votos. Olha, eu posso afirmar uma questão muito importante, que Deus deve estar presente em todos os momentos na nossa jornada, iluminando os nossos caminhos, iluminando e abençoando os nossos projetos acima de qualquer coisa. Mas é claro que tudo balizado nas necessidades das pessoas, onde a gente possa ter uma conduta, né, acima de tudo, com respeito a todas as religiões. O Estado é laico e, independente desse posicionamento da escolha, né, de uma vice evangélica, mulher, a gente tem esse posicionamento de respeito por o Estado laico, respeito por todas as pessoas e o respeito e a admiração, acima de tudo, por princípios. É uma eleição entre o bem e o mal, quando a gente, sabe, tem esse conceito de respeitar a família, de respeitar, de não ser contra, né, as drogas, seja lá qualquer esfera que seja vinculado a isso, porque a gente sabe que muitas vezes isso é a porta de entrada para muitos males que hoje acontecem na nossa cidade de Diadema. Então, quando a gente vê, né, e se posiciona em relação a isso, né, os valores das famílias e vários outros preceitos de ética, moralidade, por isso que a gente coloca esse posicionamento bem firme em relação a essa questão que foi citada. André, não sei se você quer complementar. Em relação à liberação das drogas, é um ponto bem importante da gente destacar aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, é só uma maconha, é só um pouquinho, mas pergunta para uma mãe que perdeu o filho de overdose, para ver se é só um pouquinho. Semana passada mesmo, eu estava no centro da cidade e eu tive a triste notícia, Taca, de um adolescente que eu atendi e que ele faleceu de overdose. Então, assim, o meu posicionamento, acredito que o posicionamento do TAC é não à liberação das drogas.